Olá, aventureiros! Sejam bem-vindos ao Brucutu Nerd. Se você gosta de Dark Souls, curta e compartilhe. Vamos reacender a chama primordial. Em Dark Souls, nós temos poucos heróis. De alguma forma, todos se veem como heróis da sua própria história. Todos estão tentando não se tornar hollows, vazios, não perder sua sanidade para a maldição. Todos estão surgindo em algum lugar, servindo a algum deus ou fazendo qualquer coisa necessária para sobreviver. Existem poucos personagens que encontramos que parecem serem boas pessoas, personagens realmente bem intencionados. Desses poucos personagens que encontramos, o mais amado e reverenciado, o mais icônico personagem que encontramos em todos os games da franquia Souls é Solaire, o Fastora, conhecido pela comunidade Souls como The Solar Bro. Solaire é um cavaleiro com uma missão nobre, um otimismo inabalável e um carisma contagiante. Uma presença extremamente marcante em um mundo cinza e melancólico. Vamos juntos conhecer um pouco mais desse magnífico personagem, seus feitos e porque ele é um dos personagens mais amados de toda a série Souls. Quando chegamos em Lordran, não é na melhor época. Lordran está em decadência, com a maldição do Darkseid se espalhando e a chama se apagando. Um ciclo de prosperidade está se fechando, graças à maldição dos Undeads, mortos-vivos, e apenas algumas brasas ainda estão relutantemente acesas. Isso reflete no mundo, nas hordas de inimigos e, é claro, nos personagens. O primeiro personagem que encontramos no jogo é Oscar o Fastora. Teremos um vídeo sobre ele em um futuro próximo. Ele é o personagem que nos dá a chave para sairmos da prisão e começarmos nossa jornada. E é através dele que conhecemos a profecia do Undead escolhido e ganhamos nosso primeiro Estus Flask. Essa profecia significa tudo para Oscar. Ele abandonou tudo e veio para Lordran para cumprir essa profecia, para se tornar o Undead escolhido. Ele definitivamente crê que é o escolhido. Em seu país, essa profecia parece ser bem difundida, e a fé causada por ela queima no coração daqueles que se tornam Undead. Pois a mesma fé na profecia está arraigada no coração de Solaire, o Fastora. Nós encontramos Solaire bem cedo no game, e para ser sincero, até esse ponto só encontramos coisas sombrias e tristes no jogo. Se é a sua primeira vez no jogo, provavelmente você sofreu por horas a fio tentando derrotar o primeiro chefe, e teve sua bunda chutada por ele diversas vezes. Você caiu em um mundo infectado por hollows, cheios de monstros e quase tudo ao seu redor destruído. Tudo que você encontra ao seu redor é hostil e frio a você, com exceção talvez de Oscar. No momento em que você encontra Solaire, esse camarada é um raio de sol no meio da escuridão de Lordran. Isso para dizer o mínimo. E se você perdeu esse personagem no começo do jogo e passou direto, simplesmente reinicie o jogo e comece de novo. O primeiro encontro com Solaire é magnífico, e você entenderá porque existe tantos cosplays e tanto amor por esse personagem na internet e em eventos. Ele te encontra com um sorriso franco e fala que se tornou Hollow para encontrar o seu sol. O fato dele falar que se tornou Hollow é motivo de debate na comunidade Souls até hoje. Esse é o único diálogo em que alguém diz que se tornou Hollow por vontade própria. Até onde sabíamos, o Darkseid não poderia aparecer por vontade do portador. Era uma marca que aparecia aleatoriamente, uma maldição. Solaire prontamente fala que nossos destinos estão interligados e nos oferece ajuda sempre que precisarmos. O fato de nossos destinos estarem interligados faz sentido, pois estamos na mesma missão que Astora e Solaire estão. A missão do Undead escolhido, tentando trazer o sol novamente para esse decrépito purgatório que Lordran se tornou. Trazer a luz e o fogo de volta para essa terra que caiu nas sombras. Solaire
te entrega uma pedra que permite que você deixe sua marca e seja chamado para ajudar jogadores em outros mundos. Lembrem-se, o tempo é convulsionado em Dark Souls, e com a chama se apagando, os mundos e os diferentes tempos estão sempre se tocando e se entrelaçando. Embora seja uma mecânica do jogo, o fato das diferentes eras se tocarem faz parte intrínseca da história de Dark Souls. Soler também te fala que é um guerreiro do sol adepto de Gwyn, e que em qualquer lugar que vejamos a sua marca, poderemos chamá-lo para nos ajudar. Desde o primeiro encontro, diferente de quase tudo no game, Soler é um bastião de amizade e companheirismo. Esse é um dos aspectos que o torna tão atrativo e a razão por que ele tem tantos fãs. Dark Souls é um game duro, opressivo e às vezes até depressivo, mas você nunca realmente está sozinho. Uma ajuda para uma área difícil ou um chefe realmente opressivo está literalmente a uma mensagem de distância. É Soler que nos descreve esse sistema e o entrelaça com o mundo de Dark Souls. O tempo é convoluto, e é essa brecha entre mundos que permitem os jogadores a se ajudar e a invadir o mundo uns dos outros. Soler é como um homem sagrado, um pastor ou um padre, firmemente vivendo na luz da sua missão, um paladino cumprindo sua missão e fazendo a vontade do seu Deus. Se você tiver a chance de olhar a descrição do seu equipamento, ele dirá o seguinte: Soler é um homem comum. Ele mesmo pintou seu equipamento, e toda a destreza que ele tem vem do treinamento. Não tem superpoderes, não é um semideus. Apenas um homem em sua fé em busca dos seus objetivos. Durante algumas áreas do game, nós conseguimos chamá-lo para nos ajudar, mas só o encontramos novamente em Anon Londo, bem mais à frente no game. E ele está lá, sentado em uma fogueira, sorridente e otimista novamente, oferecendo a sua ajuda. Ele parece sempre estar no lugar em que mais precisamos dele. Uma coisa curiosa em Dark Souls é que, diferente da maioria dos jogos, os personagens têm histórias próprias que podem sofrer alterações de acordo com as ações do jogador. Cada personagem pode ser morto ou se tornar seu inimigo. Se você atacar um personagem 2 vezes, ele te atacará novamente, e não desistirá jamais até te matar. Não importa que você desligue o videogame ou faça qualquer outra coisa, com exceção de pedir perdão ao Deus Velka e pagar uma fortuna absurda pelo pecado cometido. Mas essa é uma mecânica que aprendemos com um personagem escondido e que pode facilmente ser perdido. Sim, podemos passar direto e não encontrar alguns dos personagens no jogo. Existem alguns personagens que poderemos não encontrar ou encontrar de forma diferente e em pontos diferentes do jogo. E isso modifica completamente as suas histórias. O próprio Soler pode ser perdido, e você pode passar o jogo inteiro sem vê-lo. Se você fez tudo certo, ele pode ser invocado aqui em Anon Londo para mais uma batalha, talvez a mais difícil de todo o jogo. Uma batalha em que ele realmente fará a diferença. Poderemos encontrá-lo de novo em Undead Burn, uma área bem no começo do jogo, e dessa vez ele não está tão feliz. Ele lamenta seu destino triste e que ainda não conseguiu encontrar o seu próprio sol em lugar nenhum. Ainda não sabemos o que ele quer dizer em encontrar o seu próprio sol, e ele continua citando todas as áreas do jogo em que passamos, e se perguntando onde o seu sol estaria. E se pergunta se não seria um tolo, se não estaria perdido na sua busca, e se os deuses não os via como uma piada. E novamente ele fala que escolheu se tornar um Hollow para achar o seu sol. Aí eu me pergunto, e talvez você também, meu caro espectador, por que alguém escolheria, abraçaria uma tão terrível maldição? Uma maldição que a maioria das pessoas faria de tudo para evitar. Teria a profecia de um Undead escolhido um apelo tão grande assim, a ponto de uma pessoa buscar a maldição para assim a cumprir? Mas mesmo em face de falhar em cumprir a sua missão, Soler está determinado a seguir passo atrás de passo até o final.
A essa altura já é claro para nós que Soler é um herói. Ele voluntariamente contraiu a maldição e saiu de sua cidade para cumprir a profecia e trazer o fogo e luz de volta ao mundo, para reacender a chama primordial. Ele dedicou toda a sua vida e existência para salvar o mundo. Estamos falando sobre o sacrifício supremo, entregue voluntariamente. Se reacender a chama e trazer a luz é o melhor a se fazer, então Soler é o representante da luz, esperança e, mais importante, felicidade. Continuamos em frente e Soler nos diz que gostaria de checar a Norlanda e podemos o encontrar lá e novamente contar com sua ajuda para mais um chefe. E novamente ele lamenta não ter encontrado seu próprio sol. Se simplesmente avançarmos no jogo, poderemos encontrar Soler dominado por uma criatura, um verme que se agarra ao seu crânio e o domina. Ele nos diz que encontrou seu sol, mas, controlado pelo verme, ele nos ataca. E não nos resta a opção. Infelizmente, temos que matá-lo. Mas como mencionei antes, as histórias paralelas de Dark Souls podem ser mudadas ou perdidas definitivamente, e só podem ser acessadas de novo se jogarmos o jogo outra vez. Existe uma forma de dar procedimento à história do nosso querido Sambro. Podemos chegar primeiro na caverna em que esses vermes estão e os eliminar. Assim, então, abriremos caminho para a jornada do nosso querido herói. O que nos abre um outro diálogo. Ele ainda não encontrou seu sol. Na seção final do jogo, quando encontramos o último chefe, podemos invocar Soler para nos ajudar. Ali, no lugar do nascimento da primeira chama, onde se encontra a carcaça vazia de Gwyn, Lord of the Sunlight, encontramos Soler e vemos que o seu sol é o mesmo que o nosso. Em seu mundo, ele chegou e derrotou Gwyn reacendendo a chama e ligando as fogueiras. Lembrem-se, o tempo é convoluto, e as brechas criadas por essa convolução permitem os mundos se tocarem. Quando Dark Souls foi lançado, existia uma forte teoria em que Soler seria um deus que foi rebaixado por Gwyn, o próprio deus da guerra, filho de Gwyn. Era uma teoria largamente aceita pela comunidade Souls. Lembrem-se que Hidetaka Miyazaki propositalmente deixou várias lacunas para que os jogadores pudessem debater e preencher da forma que achassem melhor. Tal qual foi a nossa decepção em descobrir anos depois que o filho perdido de Gwyn era o Nameless King, um chefe em Dark Souls 3. Juntos em Jolly Cooperation, podemos derrotar o chefe final de Dark Souls e escolher em reacender a chama, como o Celery fez, ou deixar iniciar a nova Era das Trevas. Soler é realmente um personagem incrível no mundo de Dark Souls e trouxe milhares de jogadores para jogar essa pérola magnífica que é Dark Souls. Soler of Astora representa o melhor em nós, e talvez seja isso que nos liga a esse carismático personagem. É isso que nos atrai para sua lenda: seu carisma, humanidade, humor, positividade, amor, altruísmo e principalmente incandescência. Mas ele ainda é apenas um de nós, um humano guiado pela sua fé. Apesar de todas essas características e ser um guerreiro feroz, ele, assim como nós, precisa de uma pequena ajuda ao longo do caminho. Se você gostou, curta e compartilhe. Vamos reacender a chama primordial.